Boa noite, Guilherme. Boa noite, Simone. Boa noite, você que está aí do outro lado conosco. É com muita satisfação que eu, como vice-presidente atual do Conselho Regional de Fonoaudiologia, faço a abertura dessa live hoje, dia 27 de julho, um dia onde comemoramos a campanha do Julho Verde, lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, é para chamar atenção para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E eu quero aqui mostrar a vocês o nosso convidado, que com muita satisfação eu quero dizer a você, Guilherme Maia, por ter atendido ao convite mais uma vez do Conselho a participar conosco dessa noite, a brilhantar a nossa noite. Quero falar para vocês aqui um breve currículo do Guilherme. O Guilherme Maia Zica é fonoaudiólogo pela Universidade Federal Fluminense, membro do Laboratório Interdisciplinar de Cabeça e Pescoço, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, diretor do Centro de Educação Continuada e Assistência em Fonoaudiologia. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez, por poder compartilhar conosco dos seus conhecimentos, das suas experiências, e com todo esse público aí que também tem a satisfação de ouvir tudo que você tem para compartilhar conosco. Agradeço também a fonoaudióloga, atual conselheira, presidente da Comissão de Saúde do 12º Colegiado, Simone Vieira Pinto Braga, fonoaudióloga pela Faculdade Pestalozzi, especialista em motricidade orofacial pela Universidade Franca, mestre em distúrbio da comunicação pela Universidade Veiga de Almeida, fonoaudióloga da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro. É com muita satisfação que eu deixo com você, Simone, essa noite, para que nós possamos degustar do tudo que nós temos de conteúdo aí nesse dia 27 de julho de 2021. Agradeço a vocês e um ótimo evento. Participem, escrevam aí no chat tudo que vocês têm para contribuir e perguntar. Obrigada. Mariette, eu agradeço demais as suas palavras, acredito que o Guilherme também, né? A gente realmente fica muito satisfeito, né, de poder proporcionar um evento desse porte, que a gente pode transformar isso aqui num bate-papo. É assim que a gente quer receber o Guilherme, né? Porque realmente essa data é uma data muito importante, né? Uma data que a gente tem que comemorar, discutir, refletir, né, sobre esse Dia Mundial aí da conscientização, né, do câncer de cabeça e pescoço. É uma coisa assim que realmente nós, profissionais fonoaudiólogos, e também a sociedade, né, precisa debater um pouco mais sobre esse assunto para que isso se torne mais flexível, mais natural no nosso dia a dia, né? E assim, então é com grande prazer também que eu recebo o Guilherme e a gente vai, então, iniciar a nossa conversa hoje. Boa noite a todos. Vamos lá, que eu fiz alguns apontamentos aqui, né? Porque essa semana, um mês, como a Mariette colocou, o mês de julho, a gente está fazendo várias campanhas, a gente está fazendo várias divulgações, né, sobre esse tema nas nossas redes sociais. E aí a gente separou hoje o dia, né, de comemoração para a gente conversar um pouco mais sobre isso que a gente já vem falando durante o mês, né? E aí o Guilherme, ele publicou um artigo, né, então eu vou ler aqui o título do artigo, que é bem interessante, né? Deliberações clínicas na atuação em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, atualidades, desafios na disfagia. Nossa, só pelo nome, Guilherme, sinceramente, a gente já fica. Quanto conteúdo que tem aí para a gente discutir, né? Então, Guilherme, eu queria iniciar, então, esse nosso bate-papo te perguntando, né, como é que você vê o perfil dos pacientes com câncer, né, na última década, né, porque isso vem mudando, né, a gente sabe um pouco que de tantos e tantos tempos vai dando essa modificação na característica do câncer, né, e aí então como é que você vê esse perfil hoje
dos pacientes. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Como sempre, é uma honra estar aqui com vocês. Um órgão tão importante, né, visando sempre a emancipação do conhecimento, né, essa discussão. É sempre muito, muito rico estar com vocês e é sempre um prazer. Realmente, assim, essa resenha foi uma resenha que a gente publicou, acho que em 2019, 2020, não me lembro, mas ele traz o respaldo, né, da literatura internacional em relação às questões mais atuais da disfagia dentro do contexto do cabeça-pescoço, né, com a nossa visão, né, minha e da fonoaudióloga Andressa Freitas, lá do Instituto Nacional do Câncer, né, e a gente traz a nossa visão dentro dessa concepção da atuação do fono, dentro de um contexto atual e pensando sempre no enfrentamento dos nossos novos desafios, né. O perfil do paciente oncológico de cabeça e pescoço, ele normalmente vem sempre num contexto de um paciente homem, idoso, normalmente ex-tabagista, ex-etilista, baixa renda, baixa escolaridade, principalmente pensando em pacientes com câncer mais avançados, né? Mas atualmente a gente tem observado bastante a incidência de cânceres relacionados com HPV, né? Então, relacionados a uma doença sexualmente transmissível, ao sexo sem preservativo, né? Principalmente pensando no câncer de cavidade oral e faringe, laringe, um sexo oral sem preservativo. Então, esses pacientes, dentro de um contexto de um fator de risco por uma doença, o vírus sexualmente transmissível, a gente consegue presumir que serão pacientes mais jovens, com a vida sexual ativa, né? Então, esse perfil de pacientes, eles vem mudado. Pacientes normalmente com 40, 50 anos, até 20, 25 anos. Evidentemente, isso tem mostrado para a gente uma preocupação, né? Esses pacientes mais jovens, eles, claro que eles vão querer sobreviver mais, eles vão sobreviver mais tempo, né? Então, além da questão da sobrevivência, que já é uma preocupação antiga em relação ao câncer de cabeça e pescoço, a sobrevivência com qualidade de vida também tem sido uma questão muito, muito relevante, principalmente pensando dentro de um cenário de pacientes mais jovens, ativos, muitos ainda no mercado de trabalho. Então, isso tem sido uma questão muito discutida atualmente. Exatamente, essa questão, né, Guilherme, assim, de uma doença, né, sexualmente transmissível, que a gente sabe que tem vacina, né? Então, assim, até é uma coisa que a gente precisa também divulgar bastante, as pessoas precisam conversar sobre isso, né? Porque tanto homens como mulheres, né, adolescentes, eles têm acesso, né, gratuito pela rede de saúde, né, pelo SUS, dessa vacina garantido, né? Então a gente tem que estimular que as pessoas realmente levem seus filhos para vacinar, e principalmente no momento desse em que a gente discute bastante também sobre vacina, né, sobre o aspecto da Covid, a gente tem aí também que divulgar sobre essa questão da prevenção do HPV, né, que não é só uma questão da mulher, né, que muitas das pessoas acham que é só uma questão feminina isso, mas que não, mas que os homens, aí você mesmo colocou agora nesse apontamento, né, que a incidência maior de câncer é em homem, né, e aí a gente sabe que é necessário também, né, é importante que os meninos também tenham acesso a essa vacina para a gente interromper esse ciclo, né, afinal de contas é um vírus que tem como a gente se prevenir. E caso a pessoa já possua, aí você também colocou bem, né, a questão também da prevenção do uso do preservativo para o sexo oral. Então, você vê que são coisas que a gente precisa encarar de frente, né? A gente precisa entender que a prevenção é possível, né? Bem, mas caso a prevenção, né, não tenha sido realizada, né, e enfim a pessoa adquira, né, o câncer e precise passar por um tratamento, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão mesmo da qualidade de vida que você apontou agora, né, porque a tecnologia está aí, a gente sabe que os tratamentos estão cada vez mais modernos, mais avançados, né, e aí a sobrevida também, né, acaba que aumenta, que é ótimo isso, a gente sabe que isso é muito bom, mas para tanto, né, a gente precisa também entender, nós profissionais e também os familiares, enfim, o próprio paciente precisa entender um pouco mais o que seria essa qualidade de vida, né? Eu imagino que você tenha vários exemplos para ilustrar, né? Isso também é uma das questões que a gente observou
nas perguntas que chegaram até nós durante esse mês de divulgação sobre esse assunto. Então, assim, as pessoas também falam muito sobre isso, né? Sobre essa questão da gente garantir, da gente ser um profissional que vai lá apoiar, né? Dessa questão da qualidade de vida. E aí, deixo com você, então, essa parte aí. Vamos lá. Sim. Simone, antes de responder a sua pergunta, acho que é fundamental enaltecer o SUS, né? Como Sim. sempre, assim, na linha de frente em relação à prevenção e promoção de saúde. Acho que o nosso Sistema Único de Saúde tem vários defeitos, mas também ele luta diariamente pensando na promoção, na prevenção, né? Vacinar os adolescentes para no futuro a gente reduzir essas taxas, né, de contaminação do HPV, reduzir os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, reduzir os custos desse tratamento tão complexo, né, que demanda uma equipe multiprofissional tão capacitada, especializada, ou seja, um custo muito alto, né? Pensando dentro desse contexto de qualidade de vida, na cabeça e pescoço, é sempre muito complexo falar sobre isso, né? Porque a qualidade de vida, a minha qualidade de vida é diferente da sua qualidade de vida, mas pensando no aspecto organofuncional, a equipe multi está deliberando o tratamento sempre pensando, além da sobrevivência, na qualidade de vida. Então, o que antes era uma decisão exclusivamente do cirurgião, do radiologista, uma decisão médica, agora se passa a permear as mãos da equipe multi, né? Porque não adianta você pegar um paciente com câncer de laringe, tirar a hipótese de uma cirurgia e fazer uma radioterapia exclusiva, sendo que esse paciente não vai ter uma laringe funcional, né? Posteriormente, ele pode precisar de uma GTT, então ele tem laringe, mas os efeitos do tratamento foram tão severos que não é uma laringe funcional, então ele não tem voz, não tem deglutição. Então ele teve um comprometimento grave da comunicação e está se alimentando por uma GTT. Por que a opção foi preservar uma laringe que não tem função, né? Então, a escolha do tratamento atualmente ela está sendo embasada principalmente na qualidade de vida. E aí a gente engloba todas as perspectivas de uma cirurgia parcial, de língua, de laringe, associada à quimioterapia, à radioterapia. Então é fundamental todos os profissionais da equipe multi estarem aliados para que esse paciente consiga garantir a melhor qualidade dessa sua vida, né? O que isso quer dizer? Talvez continuar dando alguma palestra, dando aula, podendo ir a um restaurante, né, beber um chopp. E isso tudo permeia. Eu já atendi um paciente que ele teve um câncer de língua e ele tirou metade da língua e fez uma radioterapia, né? E a principal preocupação dele era se ele poderia ir jogar baralho na praça. Então, ele sempre me perguntava, Guilherme, como que as pessoas vão me entender para eu poder jogar meu baralho? Então, assim, a preocupação dele não era nem a parte da alimentação, era a socialização que ele tinha no momento do baralho, que ele tinha com os amigos, que fazia ele ter vontade de acordar todos os dias para rever os amigos, para conversar, para papear, para tirar as preocupações da cabeça, né? Então, a qualidade de vida é fundamentalmente preservar o que a pessoa tem interesse, tem vontade de fazer e com qualidade, sem constrangimento, né? Então, o tratamento precisa priorizar isso, pensando sempre na função. E quem pensa na função de fala, comunicação, voz, deglutição? É o fonoaudiólogo. Então, nós somos atores fundamentais nesse processo. Nossa, a gente fica até assim, a gente fica encantado ouvindo você falar assim dessa questão, né? Eu me recordo aqui dos meus, eu nunca tive experiência de atendimento de paciente de câncer de cabeça e pescoço, mas assim, eu trabalhei bastante com disfagia, então realmente isso que você está me falando, eu fico me lembrar dessas pequenas conquistas, né, que o paciente consegue fazer, a gente consegue fazer pequenas adaptações para o paciente, manter o seu cafezinho, né? Manter a sua conversa, a sua fala com entendimento para os amigos, enfim, o mínimo, né? Que a gente pode, que para a gente parece, quer dizer, que para as outras pessoas pode parecer uma coisa muito pequena, nossa, fonoaudiólogo, tá, tudo bem, conseguiu isso, mas isso é
o que move o paciente, né, a pessoa, o indivíduo, a continuar a sua vida, e aí sim ter essa qualidade que a gente fala, que todo mundo quer ter uma vida de qualidade, com certeza. Pensando nisso, eu achei também bem interessante essa sua colocação, e aí também no artigo também ressalta um pouco sobre isso, né, que em relação ao tratamento da disfagia, é interessante, né, na sua afirmativa, enfim, desse artigo, né, que em todas as etapas da tomada de decisão, a autonomia e a preferência do paciente devem ser enfatizados, né? Então, assim, isso essa questão do paciente, né? Ele ter esse poder de decisão, a gente ouvi-lo, né? E ele participar desse processo de reabilitação, enfim, de respeito ao paciente. Isso me lembra também muito essa questão que a gente tem hoje se discutindo sobre a segurança do paciente, né, que fala também isso, né, que da tomada de decisão da equipe, o paciente, ele não é a palavra paciente de tipo tá só passivo, né, parece que o paciente parece que é aquele que está só passivo, não, ele é um agente também da sua reabilitação. Então, assim, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, como nós, né, fonoaudiólogos, né, a gente pode entender o nosso papel nesse processo, né? Porque assim, seu exemplo foi excelente, né, de que realmente o fonoaudiólogo é o principal ator, né, nessa questão da alimentação, da comunicação e tal. Mas assim, eu acho que nós precisamos ter isso na nossa formação, né? A gente precisa se empoderar, vamos dizer assim, né, dessa nossa responsabilidade, né? E aí, assim, como é que que você tem a falar para os fonoaudiólogos que estão aqui nos ouvindo, os futuros fonoaudiólogos, né? Os fonoaudiólogos que acabaram também de se formar, como é que a gente pode, né, como que a gente consegue ter despertar para isso, sobre essa importância, sobre enfim, esse papel fundamental que a gente tem durante uma reabilitação de um paciente como esse, de câncer de cabeça e pescoço. Sem dúvidas. Eu acho que a chave principal, né, para responder essas questões é o olhar que a gente precisa ter em qualquer tipo de processo de reabilitação, né? O vínculo com o paciente, que é fundamental. Então, assim, eu não acredito em reabilitação sem vínculo, porque se a pessoa não tem uma empatia por você, se não existe uma mínima ligação de poder falar sobre os seus anseios, suas dificuldades, sobre ter uma conversa sincera, ter um tempo de terapia necessário, um tempo que dê para pessoas realmente vocês se conhecerem, se identificarem. O vínculo é fundamental para qualquer processo, porque a pessoa precisa confiar em você, acreditar no processo, fazer os exercícios em casa. Isso só vai acontecer realmente com um vínculo e uma confiança com o terapeuta, né? Às vezes a gente não vai conseguir isso na primeira sessão, talvez na segunda, na terceira. É um processo. Qualquer reabilitação é uma linha, né? Não é uma linha linear, tem altos e baixos, mas essa linha tem que ser costurada com o vínculo, com o afeto, né? E outra parte fundamental disso é a escuta. Se você só fala, orienta, mostra figura, mostra vídeo, fala, vomita um monte de informação em cima do paciente, isso não vai ser efetivo. Lembrando, até porque a maioria dos pacientes acometidos com câncer de cabeça e pescoço tem uma escolaridade baixa, são analfabetos. Então, você precisa entregar as informações de uma forma bem concreta, de uma forma clara, de uma forma afetuosa, de uma forma empática, e também dar a oportunidade da pessoa falar, porque é o que eu digo, qualidade de vida, cada um tem a sua, né? Então, você precisa entender o que esse paciente precisa de você. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu atendi um paciente há um tempo atrás, que é um paciente de radioterapia tardio, né? Que é justamente esse comprometimento que acontece, né? Acontecia antigamente. Foi um paciente que foi tratado há 22 anos atrás, e na época que ele foi tratado, a única opção que ele tinha no local que ele fez o tratamento era uma radioterapia exclusiva para o câncer de laringe. Ele fez a radioterapia exclusiva e, ao longo do tempo, sem reabilitação, essa radioterapia tem efeitos tardios que a gente já sabe, a gente já conhece. Chegou uma fase da vida que ele foi necessário fazer a GTT por pneumonias de repetição e ele foi deixado de lado essa questão da deglutição. Sem reabilitação, ele chega nas minhas mãos, né? Cai assim.
22 anos pós-radioterapia, disfágico grave, mas ele chegou para mim e falou assim: Guilherme, eu sou professor de sociologia, os alunos não conseguem me ouvir mais. E aí, o efeito tardio da radioterapia, além de comprometer a deglutição dele a longo prazo, comprometeu, obviamente, né, que é a principal Sim, proteção de via aérea, as sim, pregas vocais. sim. Ele só teve uma queixa, impactou a qualidade de vida dele de uma forma tão grande na Na voz. voz. Mas como fonoaudiólogo, né, assim, eu trabalho muito com deglutição, então aquilo me deu uma angústia. Eu sabia na minha avaliação que talvez ele poderia comer alguma coisa. Aí eu falei com ele, expliquei. Ele falou: Guilherme, eu não quero comer, eu não preciso comer, eu não quero. Para mim, não faz diferença comer. Já acostumei, sou feliz assim. Eu preciso me comunicar. Eu preciso que você me dê a minha voz de volta, na medida do possível. E aí, eu acalmei os meus ânimos e voltei à minha reabilitação centrada no que o paciente precisava, né? É claro que a longo prazo eu fui tentando dialogar em relação à deglutição, né? Porque talvez poderia ser um processo traumático, tem N questões envolvidas, mas realmente eu Sim, entendi que para ele a questão era a voz, porque ele era professor, ele continuava dando palestras, e para ele isso era fundamental. Para ele viver era isso. Se ele não fazia isso, para ele tanto faz, tá vivo ou não. E aí que é um perigo, né? Que aí o exatamente. paciente começa a ladeira abaixo. Se entrega, não vê mais sentido na vida, né? Não vê mais por que fazer os tratamentos, né? Então, é impressionante a nossa capacidade, se feita da maneira correta, de devolver a vida, né? Então, além Nossa. de criar além, o médico devolve a possibilidade do paciente sobreviver, mas quem vai devolver a vida é a equipe de reabilitação. Nossa, Guilherme, assim, lindo o seu depoimento. A gente fica até assim emocionado mesmo de ouvir isso, porque realmente a gente tem que ter essa escuta, né? A gente tem que ter essa empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro e entender que as expectativas dele podem ser diferentes das nossas expectativas, né? Que a gente está ali super treinado, a gente está, opa, vou reabilitar esse paciente, né? Apesar disso tudo, dessa história de 22 anos atrás, quem sabe eu consigo colocar ele para algum tipo de consistência segura para poder voltar uma deglutição, mas não é isso que ele estava esperando, né? Então a gente também tem que realmente aprender com o paciente, a gente tem que aprender qual é a expectativa, mas assim, lógico que colocando qual é a possibilidade que ele tem, né? Também eu acho foi super interessante a sua atuação, né? Nesse sentido de falar, olha, a gente tem essas opções, eu posso te ajudar também de outra forma, mas também a gente saber quando a gente tem que recuar com as nossas expectativas. Muito interessante. E aí, assim, eu fiquei pensando na questão dos cuidados paliativos, né, também. Como é que a gente, né, que nesses casos de câncer de cabeça e pescoço, devem ter inúmeros casos de serem cuidados paliativos. A gente sabe que enquanto a vida há esperança, mas a gente também sabe qual o prognóstico de determinadas doenças e de como que isso pode avançar de acordo com o comportamento da doença. Então, assim, como é que você tem essa experiência também de conversar um pouco, de lidar com esse paciente, e aí até o finalzinho lá do seu, né, do finalzinho até onde você pode chegar e pode auxiliar, mesmo que pouquinho, né, mas que isso traz o conforto para a família, traz o conforto para o paciente também. Queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre isso. Já tive algumas experiências em cuidados paliativos, de fim de vida também, né? Eu acho que também tem muito da escuta, do acolhimento, e eu acho que, primeiramente, assim, precisa estar tudo muito bem amarrado com o paciente, com a família, se foi deliberado realmente cuidados paliativos, o que é cuidados paliativos, a família entender, né, verdadeiramente o que é isso, o paciente entender realmente o seu quadro clínico, para onde que isso vai, né? Isso é muito difícil. Como você está hoje? Para onde você vai? O paciente está lúcido? Não está lúcido? Entender esse contexto, né? O que ele quer. É muito interessante que em 2019 eu atendi um paciente em cuidados paliativos e aí cheguei, né? Como sempre, cheio de gás. Você avalia o paciente, você já imagina 1000 possibilidades.
E aconteceu a mesma coisa. No caso desse paciente, ele era tracostomizado, né? Uhum. E ele teve muitas experiências traumáticas na tentativa de alimentação com outros profissionais, de saída de alimento pela tracostomia, que a gente já está careca de saber. E ele me expressou essa dificuldade. Olha, não quero mais passar por isso. O processo de aspiração, o processo de ver o alimento saindo, é mais doloroso para mim do que o prazer de me alimentar. Aí eu fiquei, meu Deus, aí que vem a angústia, porque aí a gente fica assim, tá, o que eu posso fazer? Eu acho que o mais difícil da nossa profissão, né, é a gente se ver num momento em que a gente não pode fazer nada, né? Isso, para mim, é muito difícil, porque eu gosto muito de me doar, gosto muito de ajudar, gosto muito de melhorar, reabilitar, cuidar. A parte mais angustiante, para mim, da nossa profissão é entender que, às vezes, a gente não vai conseguir ajudar. A gente vai conseguir orientar, a gente vai conseguir acolher, a gente vai conseguir, né? Mas tudo tem limite. Acho que todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que está participando com a gente, vai ter ou já teve uma situação na vida que se pegou com um paciente que percebeu que chegou no limite, né? Eu acho que isso é fundamental também, porque às vezes a gente ficar insistindo, o paciente, no fim, principalmente os pacientes que já estão em fim de vida verdadeiramente, às vezes eles sentem muita dor, eles estão muito cansados, né? Eles estão muito sonolentos. E às vezes você ficar insistindo numa coisa que ele não quer, que ele não tem desejo, causa mais sofrimento. Então, eu acho que dentro de um contexto de paliação é entender o limite, o seu limite, o limite do paciente, o limite da família. O que a família é capaz de ouvir? Qual é a forma que ela vai querer ouvir isso? Qual é a forma que você gostaria de ouvir que o seu filho está morrendo, né? Eu acho que ter humanidade mesmo, além da questão do profissional da saúde, ter humanidade, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, muita mesmo. Mas quando a gente não tiver, a gente tem que ter humildade, né? E conversar. Olha, eu acho que eu não vou conseguir fazer mais nada, mas a fisioterapeuta, talvez ela consiga fazer com que o senhor respire melhor. Vamos falar com a físio? E fala com a físio. Eu acho que é ter humildade e humanidade, que é fundamental, né? Com certeza. A gente precisa de terapia também, Totalmente. Com certeza. enquanto profissional, porque a gente é ser humano, né? A gente também sente, a gente também precisa de apoio para a gente lutar pelos outros, né? Que a gente está cuidando. Mas, enfim, assim, a gente está aqui falando, né, de quando a gente não consegue, mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre de quando a gente consegue, né? Que são a maioria dos casos, com certeza, né? Como que a gente ajuda, como é que a gente muda a qualidade de vida dessas pessoas que a gente está aqui conversando bastante, principalmente no dia de hoje, né? Que é um dia de combate, né? Um dia de conscientização, desculpa, um dia de conscientização, né? Um dia da gente falar que é possível ficar bem, é possível passar por uma cirurgia dessa, é possível ter uma voz, é possível se alimentar, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse agora, assim, já no finalzinho da nossa conversa, né? Que a gente trouxesse também uma mensagem, passasse uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de conforto e de que, com certeza, uma equipe bem estruturada, né? Um fonoaudiólogo aí capacitado, habilitado para desenvolver esse tipo de atuação, é possível que tenhamos bastante sucesso também, né? Com certeza, sem dúvidas. É uma área que eu acredito que ainda é muito carente, porque na formação, na graduação, a gente pega isso de uma forma muito superficial, né? Uhum. Mas é fundamental todo mundo que está aí, né? As pessoas que estão na graduação ou acabaram de se formar, ou estão com poucos anos aí de atuação, entenderem que o que a gente utiliza dentro do contexto de pacientes oncológicos, basicamente são os mesmos recursos que a gente utiliza com outros pacientes, né? Os mesmos exercícios, as mesmas manobras, às vezes as mesmas orientações, mas dentro de um contexto diferente, dentro de um contexto cirúrgico, muito voltado para anatomia, para fisiologia, né? Então, eu acho que acalmar os ânimos e entender, tá, eu tenho interesse de trabalhar com oncologia,
você tem que se especializar, né? Não tem como. Tem que pesquisar, procurar formação, buscar pessoas que têm um pouco mais de conhecimento na área, ler os trabalhos em português, em inglês. A gente tem fundamento para algumas coisas, né? Muitas outras coisas a gente ainda não tem. E isso também é um desafio para as pessoas das novas gerações, né? Assim como eu, pesquisar, identificar os recursos de laser, bandagem, eletro, o que isso traz de benefício para o paciente oncológico? A gente não sabe, a gente tem que pesquisar, né? Mas a gente tem muita coisa já com fundamento. Então pode ter certeza que a nossa atuação, ela faz sim a diferença, mas ela precisa ser especializada. Então, não adianta você chegar num paciente sem um conhecimento cirúrgico prévio, sem conversar com o cirurgião, sem entender minimamente como é que funciona o processo, né, de reabilitação dentro desse contexto, porque você vai sentir dificuldade. Então, busca ajuda, procura quem sabe um pouco, faz curso, formação, que você vai conseguir, é possível, é muito gratificante, e diferente dos pacientes neurológicos, né, que muitas vezes eles acompanham o comprometimento cognitivo. Os pacientes oncológicos de câncer de cabeça e pescoço, muitas vezes eles estão com a cabeça ótima, prontos para ouvir suas orientações, para entender a manobra, para entender a postura. Eles estão cheios de vida. Muitas vezes eles não são acamados, né? É muito comum a gente atender um paciente de AVC que teve um comprometimento de fala, né, uma disartria, uma afasia, um comprometimento mais neurológico, uma disfagia neurológica e também teve uma hemiplegia. Então, além de todos esses pepinos, ele está acamado. O paciente oncológico não, ele fez uma cirurgia aqui no pescoço. Mas depois que os pontos secarem, depois que o dreno sair e você começar a fazer a reabilitação, ele vai fazer comprar lá no mercado. Ou seja, ele tem uma saúde pulmonar melhor, ele tem uma cognição melhor. Então, é tudo para ter sucesso. A gente precisa só ter uma reabilitação focada e fundamentada. Nossa, Guilherme, é muito, a gente fica feliz, né, de ouvir, assim, você que é uma pessoa, um profissional que está nessa área, que está atuando nessa área, e trazer essa mensagem, né, positiva de que é um paciente que precisa ser estudado, mas é um paciente fácil, né, vamos dizer assim, simples de reabilitar, porque você conta também com a colaboração do paciente, o paciente está com a sua consciência, o paciente está pronto para receber esse cuidado, as melhores instruções, ele vai ser um problema a menos, como você colocou, né, do paciente neurológico que realmente está com outras questões, né, de cognição, enfim, de consciência, né, de nível de consciência, que esse já não é o paciente que realmente opera e pode depois voltar à sua rotina, né? E assim, a gente precisa também esclarecer, você falou um pouco do SUS, né? Assim, nós também aqui do Conselho, nós estamos aqui em defesa do SUS também, eu também sou profissional que trabalho na rede pública, então assim, a gente sabe que tem muito trabalho bonito por aí, tem muito local bom para ser atendido, né? De que o SUS dá esse apoio também para o paciente oncológico, né? E aí, assim, o paciente chegando, né? Seja da rede privada ou da rede pública, o profissional ele pode acolher esse paciente da melhor maneira possível, ele pode atender esse paciente no consultório, né? Ele não precisa ter... Esse paciente é um paciente que vai ser de ambulatório também, né? Então, conversei uma época também, um pouco tempo atrás, com a Andressa sobre isso, com a Andressa Freitas, que você citou, né? Que é uma outra querida também da fonoaudiologia, né? E nós conversávamos sobre isso mesmo, né? De que aquele fonoaudiólogo que está com seu consultório particular, né? Que trabalha no ambulatório, ele também pode receber esse paciente pós-cirurgia, ele também pode receber esse paciente, porque nós já tratamos disso, né? É o que você falou. Óbvio que todo mundo tem que estar especializado, habilitado, quanto mais conhecimento, melhor. Mas o profissional que já trabalha com disfagia, o profissional que já trabalha com voz, pode receber esse paciente também, né? Então, assim, eu queria que você deixasse essa mensagem aqui, essa fala esclarecesse bastante para os profissionais que não tenham medo de entrar nessa área, né? Que a gente precisa, né, cada vez mais de profissional que
que atue, né, que desmistifique, né, essa questão da atuação no paciente, que esse paciente, quando está estável, obviamente, ele pode ser atendido em ambulatório, no consultório, né? Claro, sem dúvidas. Consultório, até em ambiente domiciliar também, né? Agora, por causa da Sim, pandemia, muitas sim. pessoas deixaram o consultório um pouco de lado, estão indo atender em casa. Recebo mensagens diretas, assim, Guilherme, olha, eu atuo com disfagia, peguei esse paciente aqui de Glosec e o meu planejamento é esse, esse, esse. Tem alguma coisa que você acrescentaria? Porque na minha cabeça eu acho que é isso. Aí eu falo, Uhum. perfeito, só faz mais isso aqui que vai ser ótimo. Então, não tem que ter medo, também não tem que ter receio de ter dúvida, sabe? Às vezes a gente tem uma experiência grande com pacientes neurológicos, mas a gente tem dúvida e pergunta para alguém que às vezes pode ter uma visão diferente da sua, né? Acho que a gente tem que ter humildade também de ter diálogo com os nossos colegas, né? Então a gente não precisa resolver tudo sozinho, né? Então se chegar um paciente desse, eu acho que é fundamental ele ser acolhido, porque ele já foi negado em vários outros lugares. Então É alguém verdade. tem que abraçar essa causa, alguém tem que entender essa complexidade, né? Às vezes, assim, eu já vi pessoas me procurarem, pacientes, Guilherme, ninguém queria me atender porque eles falaram que não tinha nada para fazer comigo, mas eu estou sentindo isso. Então, assim, ouvir o paciente, o que ele precisa? Se você não consegue perceber essa potencialidade, pergunta para outra pessoa, discute, faz discussão de caso clínico, troca com os colegas, né? Todo mundo que trabalha com disfagia e voz conhece mais dezenas de pessoas que trabalham na mesma área. Então, é não ter medo, é confiar nos seus colegas de trabalho, né? A nossa profissão precisa se unificar e conversar e discutir, debater, para a gente poder dar cada vez mais e melhor para os pacientes, né? O objetivo sempre são eles. Então, acho que não tem Sim. que ter medo. Sim. Então, assim, a gente, encerrando então aqui a nossa conversa, né, eu acho que você deixa uma linda mensagem aí, né, que realmente a gente não pode ter medo, a gente tem que ter coragem, né, a gente tem que abraçar o que chega para a gente tem que estudar, e assim, todos os fonoaudiólogos aqui que estão participando do chat estão te parabenizando bastante. Tem algumas perguntas que depois eu posso te encaminhar para você responder depois, né? E dizer também que o Conselho, né, de Fonoaudiologia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, eu como presidente da Comissão de Saúde aqui do CREFONO 1, eu posso dizer para vocês que várias resoluções estão sendo revistas, né, pela Comissão de Saúde lá no Federal. A gente tem feito reuniões, de forma online, do jeito que vai dando para acontecer, e a gente tem bastante novidade por aí, tem bastante resolução chegando, e essas técnicas que você colocou de bandagem, de eletroestimulação, enfim, de biofeedback, a gente tem resolução já para isso, né? E aí é interessante também que os fonoaudiólogos se apropriem das resoluções que existem, visitem o site, né, do CREFONO 1, que lá vai ter todas essas informações para a gente também saber até onde a gente pode atuar, né? Caramba, o fonoaudiólogo também pode fazer isso, o fonoaudiólogo também atua com isso, né? Imagina, com as bandagens, esse tipo de coisa vai agregando, né, conhecimento, vai agregando técnica para que o paciente seja mais bem atendido possível, né? Então, Guilherme, eu queria deixar você agora para uma mensagem final, já te agradecendo desde já. Quero agradecer muito o convite de vocês, é sempre muito bom conversar, poder discutir, né? Principalmente dentro de uma área que eu gosto, que eu pesquiso. Vou me deixar à disposição para todo mundo, né? Eu sei que a gente não vai conseguir tirar as dúvidas todas agora, mas eu me coloco à disposição, vocês podem contar comigo. Sempre que precisar, a gente está todo mundo junto no mesmo barco, né? Obrigado. Sempre estou Sim. à disposição de vocês. Um abraço, tá bom? Sim, um abraço, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Para vocês todos que estão aqui nos assistindo, eu também agradeço a participação de vocês, foi muito bom a gente se sente mais pertinho, né? A gente se sente mais acolhido quando a gente está esse tipo de bate-papo, e podem esperar que em breve a gente tem mais surpresas por aí, a gente vai ter outros encontros como esse, que realmente, Guilherme, foi muito bom estar com você, foi muito prazeroso a gente trocar essas ideias.
Eu agradeço, então, mais uma vez, em nome do Conselho, a sua participação, e você sabe que pode contar com a gente também, e, enfim, a gente fica te explorando um pouquinho, mas é que a gente, quando gosta, né, a gente já vai, o Guilherme, vamos chamar ele para bater um bate-papo com a gente de novo. Então, muito obrigada mesmo, Guilherme, para todos uma boa noite, e vamos lá, pessoal, olha, dia de enfrentamento, de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, vamos aproveitar, vamos abrir nossa mente, vamos ampliar os nossos estudos, não é isso? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, Guilherme. Obrigado. Nada, eu que agradeço.